Conforme ensina Paulo Freire, patrono da educação brasileira, nos termos da Lei 12.612 de 2012, o professor aprende ao ensinar e o aluno ensina ao aprender. Ou seja, a relação entre aluno e professor é fundamental para o processo, para o procedimento de aprendizagem. Essa relação, ela deve ser amistosa, cordial e, sobretudo, proveitosa para ambos os lados. Mas no momento atual, em razão dos embates político-ideológicos e, sobretudo, da entrada da tecnologia na sala de aula, questões controvertidas surgiram. Por exemplo, a que nós vamos abordar nesse vídeo. Qual seja, é realmente direito do aluno filmar, gravar o professor na sala de aula e depois divulgar em redes sociais? Se você quer entender, afinal, se essa questão é autorizada, se é direito do aluno gravar o professor, não saia daí. Inscreva-se no canal, deixe o seu like, ative o sininho de notificações e fique maravilhosamente bem! Diante das afirmações do senhor ministro da Educação, de que filmar os professores é direito dos alunos e que a filmagem pode ser divulgada em redes sociais, é que decidimos realizar esse vídeo para abordar essa questão do ponto exclusivamente jurídico. Portanto, não faremos análises ideológicas, políticas, etc. A Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 10, determina que são invioláveis a honra, a privacidade, a intimidade e a imagem das pessoas, assegurando inclusive indenização pelos danos materiais e morais decorrentes da sua violação. Nesse sentido, o artigo 20 da Lei 10.406 de 2002, ou seja, o Código Civil Brasileiro, prevê que a utilização da imagem, até mesmo da voz das pessoas, depende da sua autorização. E a divulgação sem autorização pode ensejar o requerimento daquele que teve a sua imagem violada para exclusão, sem prejuízo de eventual indenização por danos materiais e morais, haja visto os artigos 186, combinado com o artigo 927, ambos do Código Civil. Então, nesse sentido, a imagem das pessoas é protegida, e isso decorre do princípio fundamental da dignidade da pessoa humana, previsto no artigo 1º, inciso 3 da Constituição Federal. Portanto, nós podemos afirmar basicamente que o aluno ele pode filmar o professor se esse último tiver autorizado, se tiver a autorização expressa do professor no sentido dessa filmagem. No entanto, se a filmagem for realizada e inclusive divulgada em redes sociais sem a expressa autorização do professor, nós teremos a caracterização de ilícito civil, de violação à imagem das pessoas. Nesse sentido, é a proteção também do Pacto de São José da Costa Rica, conforme artigo 11 do Decreto 678, de 6 de novembro de 92. Mas a dúvida aqui persiste: será que caracteriza crime a divulgação das filmagens, das imagens do professor ministrando a sua aula em sala de aula? Diante dos dispositivos que foram citados agora há pouco, podemos concluir que filmar o professor, que gravar o professor em pleno exercício da docência, ou seja, durante a aula, não é exatamente um direito do aluno, mas que depende necessariamente de autorização expressa do professor, sob pena de caracterizar violação à imagem e, sobretudo, de violação do princípio fundamental da dignidade da pessoa humana. Agora, existe alguma lei penal, ou seja, um tipo penal que descreva essa conduta?
E nós já podemos afirmar desde já que não existe, não há na legislação penal brasileira nenhum tipo penal que descreva exatamente a conduta de filmar ou gravar o professor sem a sua expressa autorização. No entanto, temos que olhar para o capítulo 1 do título 3 da parte especial do Código Penal, que trata dos crimes contra a propriedade intelectual, especificamente do tipo legal previsto no artigo 184 do Código Penal brasileiro. Veja, artigo 184 do Código Penal brasileiro. Esse dispositivo prevê expressamente que caracteriza crime violar direitos de autor ou seus conexos, cominando pena de detenção de 3 meses a 1 ano ou multa. Trata-se, no caso, de crime apurado mediante ação penal de iniciativa privada, ou seja, é oferecida a petição inicial da queixa-crime, nos termos do artigo 186, inciso 1 do Código Penal brasileiro. A questão que temos que analisar, basicamente, é se a aula do professor na instituição de ensino tem proteção no âmbito dos direitos autorais. Será que a aula do professor está protegida no âmbito do direito autoral? O tipo penal do artigo 184 do Código Penal é uma norma penal incriminadora. Mais especificamente, uma norma penal em branco, pois depende de complemento de validade de outra norma penal, pois o Código Penal não define o que é violação de direitos autorais. Não há no Código Penal, na legislação penal, um conceito de direito autoral. Esse conceito ele deve ser complementado e, por isso, norma penal em branco e norma penal em branco homogênea, pois busca, no caso, complemento de validade em uma outra lei ordinária do mesmo escalão hierárquico. Trata-se da Lei 9.610 de 98. Veja lá, Lei 9.610 de 98. É a lei que traz o conceito geral do que é direito autoral. Nós temos que, então, buscar nessa lei e saber, afinal de contas, se a aula do professor é realmente protegida por meio do direito autoral. Para responder isso, nós temos que analisar os seguintes dispositivos da Lei 9.610 de 98. Os artigos 5º, inciso 7, artigo 7º, inciso 2 e artigo 46, inciso 4. Todos eles, repito, da Lei 9.610 de 98. Então vamos ver aqui, eu estou com o código, com a Lei 9.610 de 98 à minha disposição, para que possamos analisar esses dispositivos. Não se esquecendo que a divulgação da imagem ou da filmagem do professor caracteriza o que em direito autoral se denomina de contrafação, ou seja, reprodução não autorizada. Então vamos ler aqui, eu estou com a legislação, vamos ler os dispositivos que citamos. O artigo 5º da Lei 9.610 de 98 diz: para os efeitos dessa lei considera-se, inciso 7, contrafação a reprodução não autorizada de uma obra autoral. O artigo 7º, por sua vez, prevê: são obras intelectuais protegidas as criações do espírito, expressas por qualquer meio ou fixadas em qualquer suporte, tangível ou intangível, conhecido ou que se invente no futuro, tais como, inciso 2, as conferências, alocuções, sermões e outras obras da mesma natureza. E, por fim, o artigo 46, inciso 4, ele trata das questões referentes às limitações dos direitos autorais, ou seja, situações que não estão abrangidas pela lei. E diz o artigo 46, não constitui ofensa aos direitos autorais. Inciso 4, o apanhado de lições em estabelecimentos de ensino por aqueles a quem a ela se dirigem, vedada a sua publicação integral ou parcial, sem autorização prévia e expressa de quem as ministrou. Então, diante das disposições que lemos aqui na Lei 9.610, nós podemos concluir, principalmente com base no artigo 46, inciso 4, que há violação dos direitos autorais. A aula do professor tem proteção autoral, é uma obra intelectual e ela
ela não é protegida quando destinada apenas ao aluno, ou seja, as anotações do aluno, ou eventualmente se o aluno, com autorização expressa do professor, gravar ou filmar a aula, mas para o seu uso pessoal. No entanto, quando existe divulgação ou contrafação dessa aula, isso caracteriza a violação dos direitos autorais. E diante disso, levando em consideração que o tipo penal do artigo 184 do Código Penal é uma norma penal em branco e que busca complemento de validade nesta lei e em outras, podemos concluir, podemos afirmar que filmar o professor em sala de aula, gravar a voz do professor em sala de aula e divulgar em qualquer rede social caracteriza crime de violação de direitos autorais. Se você gostou desse vídeo, se gostou dessa análise, deixe o seu like, inscreva-se no canal e acompanhe os próximos vídeos que faremos sobre análises jurídicas de questões polêmicas. Um abraço e até o próximo!